Opa! Queria dar um alô para os amigos internautas. A gente está começando a live como nós tínhamos programado. Falar desse tema tão difícil para todos nós, né? O que a gente está passando agora com o coronavírus. E qual é a proteção que a gente tem que estar tomando. Bom, para quem não me conhece, está entrando na live hoje, meu nome é Hélio Rodrigues, atualmente sou coordenador geral do Sindicato dos Químicos. Bom, o que dizer sobre essa epidemia? Agradecer aí já ao João Alberto, o Cutolo que está assistindo a gente, a Rochelle, o Henrique, o irmão Gilmar, Eduardo Sampaio Freire, grande amigo Sampaio Freire, amigo de nascença, o Renatinho Sena. Bom, companheiros e companheiras, o quadro é bastante crítico, né? Não podemos negar. Hoje estamos com uma parte grande da cidade de São Paulo, viu, Roberto? Roberto também. Maria Guzmão, um abraço, grande companheira Maria Guzmão. Opa, estamos com 13 internautas ao vivo. Aumentou, mas o 13 foi uma boa marca que deu para registrar. Bom, a gente já está assistindo aí uma paralisação grande da cidade de São Paulo, outros municípios. E o quadro é bastante grave, né? O quadro requer uma ação por parte do governo bastante robusta e também uma ação de todos nós, né? A gente precisa se proteger e a gente precisa amar as pessoas que nós protegemos. Bom, hoje, viu, Luciano? Eu passei o dia inteiro hoje conversando com diversos companheiros. Viu, Francisco? Tava lá conversando, dialogando, conversei com um grande companheiro nosso do movimento operário, o companheiro Raimundo Suzer, que é presidente do sindicato aqui dos químicos do ABC, já com a preocupação dos desdobramentos, viu, Nilson? Boa noite também para você. Dos desdobramentos dessa pandemia que a gente já vem enfrentando. Bom, o consórcio, o Raimundo me relatando e já está na mídia, o consórcio do transporte, o consórcio dos prefeitos do ABC vai suspender a partir do dia 30 o transporte na região. É uma medida importante, porque agora vai se conhecendo mais os problemas da transmissão e aí você tem o problema de andar no transporte público, de colocar a mão nas barras de ferro e que é um veículo muito grande, muito forte de transmissão. Bom, é isso, né? Isso que está acontecendo. Aqui deixar toda a solidariedade aos trabalhadores e trabalhadoras do serviço de saúde, né? Esses profissionais tão importantes. Estava falando com o Dr. Arlindo, amigo meu, sanitarista que é um profissional da área da saúde, um dos mais importantes para enfrentar um quadro de saúde pública como está acontecendo agora. Então, Rosário Medeiros, um abraço também para você, valeu pela participação. Meu querido deputado Luiz Fernando Teixeira, um grande abraço, grande lutador. E já aproveitar o deputado para falar que conseguiram derrubar essa severa e megera reforma da Previdência do setor público, que afeta diretamente, entre outros profissionais importantes do serviço público, afeta aí
os médicos e os trabalhadores do serviço de saúde, né? Então, é muito importante a defesa, e aí eu acho que a bancada do PSOL, do PCdoB, e principalmente a maior bancada do PT, um abraço a Lenilda Rodrigues, minha mana, tamo junto, Rosana Lucena, é isso aí. E Leon, um abraço, Leon, já chegamos a 25, tá aumentando o público aqui. Minha toda solidariedade aos profissionais do ramo da saúde, né? A todos eles, né? Inclusive minha mãe, que foi uma simples faxineira do posto de saúde ali no Jardim Colonial, mas são esses profissionais que estão em contato agora com as pessoas que estão sendo adoecidas, e são esses profissionais que acolhem e que são os profissionais que estão no risco muito grande de se infectarem também. Então, toda a solidariedade a eles, né? Enfim, é muito importante a ação dos profissionais da saúde, mesmo que uma parte que hoje domina os governos desse país sejam contra você ter a saúde pública de qualidade e, obviamente, profissionais da saúde pública que defendam o interesse da comunidade brasileira. Bom, falei com o Raimundo de manhã, falei com a Marilene Teixeira, também professora da Unicamp, pesquisadora do mundo do trabalho, já também discutindo os reflexos de tudo isso, uma desaceleração brutal na economia global e com fortíssimas consequências para os trabalhadores. É isso que a gente tem que começar agora a discutir um pouco mais, porque os bancos não vão parar de cobrar suas taxas, de querer emitir seus lucros, mas os trabalhadores, e conversando hoje com uma companheira do sindicato das empregadas domésticas, já está tendo um efeito muito grande sobre as companheiras lá, que ela me reportando que efetivamente, um abraço Juliano lá da Unicamp também, grande companheiro, que esse pessoal já está sofrendo muito com o desdobramento dessa crise do coronavírus. Então, um apelo que a gente faz, que você que tem a sua diarista, a sua empregada doméstica, enfim, preserve o salário dessas pessoas. Não tem cabimento, num momento de crise tão brutal como esse, as pessoas não remunerar esses trabalhadores. Eu tenho aqui, efetivamente, eu e a minha companheira trabalhamos e precisamos de uma pessoa para ajudar em casa, e essa pessoa, enfim, nós tivemos que deixar na casa dela até para que ela não contraia, não tenha nenhum risco também, né, com ela. Ela está em casa e está sendo remunerada como se estivesse trabalhando, e depois a gente vê como é que resolve isso. A grande questão agora é cuidar das vidas, é salvar vidas, né? Então tem que preservar demais. A discussão que a gente vem fazendo, Paulo Ferraz, um abraço que a gente está discutindo com o conjunto desses companheiros. Beleza, Valmir? Grande Valmir, um abraço aí, Valmir, companheiro nosso da direção e da FETICIM também, né? Também concordo, deputado, os prefeitos não vêm agindo em relação aos moradores em situação de rua. Exatamente, esse é um outro problema, muito, muito bem lembrado pelo deputado Luiz Fernando. Você sabe que o morador de rua, todos nós sabemos, ele vive de doações, cara. O pessoal saiu da rua, esse pessoal não tem para onde ir. Aliás, teria que ir se aqueles que ocupam os cargos na política tivessem, né, um olhar para a sociedade, para o povo mais carente. E aí você teria condição de abrigá-los, porque você precisa abrigar essas pessoas. Elas estão nas ruas, agora estão sem o que comer, numa situação bastante dramática. Eu faço um apelo àqueles que puderem, Nunes, outro companheiro da direção nossa, um grande abraço. Vamos aí, estamos juntos na luta, com a Maria, a Cleusa também, né? E eu queria dizer que a gente precisa se solidarizar com isso também. Agora é um momento de solidariedade. Eu não posso contrair o vírus, né, para que eu não seja um veículo também retransmissor desse vírus. E a gente tem que ter solidariedade. E com o morador de rua é muito importante a solidariedade. Desculpa, eles estão numa situação bastante difícil, né? Né, Bruna? A Bruna lá do Graja, lá da região da Zona Sul.
viu, Bruna? É um problema muito grande. Você que aí trabalha com os companheiros bancários, que, enfim, percorre a cidade toda, tem visto o quanto está complicado essa questão com os companheiros e companheiras que estão em situação de rua. Então tem que olhar muito para isso. Agora, assim, o que está acontecendo mesmo, né, é que nós, num espaço curto de tempo, já havíamos denunciado, mas num espaço curto de tempo, perdemos a governabilidade do país. Quer dizer, o governo que está aí não toma medidas, aliás, começou com uma chacota com a questão da epidemia, agora está tentando correr atrás, mas já se perdeu, porque uma boa parte das indústrias tomaram a dianteira. Então, aqueles que eles puderam colocar de home office já colocaram rapidamente. E João Paulo, um abraço, João Paulo. Aqueles que puderam colocar, já colocaram rapidamente os trabalhadores e trabalhadoras em home office. E aqueles que estão trabalhando ainda, eles estão reduzindo a turma. Mas isso não é uma medida que tem um efeito prático. As empresas têm que parar. Tudo tem que parar. Nós precisamos se convencer que é uma crise brutal. Uma epidemia que tem mais ou menos um prazo aí de uns 2 meses, né? Ela tem um pico de 2 meses. Então, obviamente, não adianta ficar estocando comida como estão estocando, porque os preços começaram a subir no supermercado. Eu passei ontem para comprar uma melancia, um pedaço de melancia. Uma melancia está R$30. Então é óbvio, porque as pessoas estão entrando no desespero de estocar. Isso não é recomendável, porque os preços vão subir, as pessoas que vão precisar não vão ter o alimento lá na prateleira. E lembrar que nós não estamos com a crise de abastecimento. Não existe crise de abastecimento. Então, vamos tentar ter um pouco de cuidado nisso, porque essa questão, esse pânico geral não pode dificultar mais ainda a vida das pessoas como está hoje. Então essa corrida ao supermercado, você vai lá e compra o que dá para um mês. Não adianta você comprar o que dá para 3, 4 meses, você vai perder comida. Você vai inflacionar os produtos e não vai efetivamente se proteger. Quando você vai ao supermercado, os supermercados são lotados, quer dizer, um que tiver infectado lá, você já viu, vários terão problemas simultaneamente, então não precisa disso. O apelo que a gente faz, o apelo que eu venho escutando dos especialistas é que a gente não faça essa corrida é desnecessária, né? Não tem nada que coloque, viu, Rafa, essa questão do desabastecimento. Bom, nós estamos entrando num quadro mais crítico da doença, e aí eu já estou em casa, estou em quarentena, já estou encerrando as minhas agendas por enquanto. Viu, Toninha? Toninha lá do Campo Limpo, um grande abraço, companheira. Também vamos ficar aí, né, ficando na quarentena, viu, Laércio? Ficando na quarentena, porque agora é momento de proteger todo mundo. Se proteger e proteger todo mundo. Então, nesse processo a gente está entrando numa fase em que vai ter um pico, segundo os especialistas. Amanhã eu vou fazer uma live com o Dr. Arlindo, que é sanitarista, e vai falar pra gente o que está acontecendo, porque ele está de plantão todo dia, enfim, tá numa luta intensa no que vem acontecendo aqui no estado de São Paulo, no município de São Paulo, na grande São Paulo. Vai poder dar um quadro melhor para nós. Vamos fazer mais amanhã uma live com ele. Hoje a gente tentou fazer uma live, deu uns problemas, mas a gente, Roberto Santos, Roberto do Vermelho, um abraço, Roberto, que a gente vai melhorar para poder fazer essas lives com esses companheiros. Então a gente faz uma live, eu já vou pedir para a gente soltar o material, chamando para a live de amanhã às 8 da noite, para o Arlindo dar um quadro. Então a gente vai entrar num pico, aí é necessário ficar em casa de quarentena, né?
Eu sei que ficar em casa dá um trabalho para todo mundo, né? Enfim, aquela torneira que está pingando há muito tempo, aquela porta que arranja há tanto tempo que você fala que vai arrumar. Eu tô falando isso porque eu tenho esses problemas para arrumar. E como a gente é metido a arrumar, a gente tem que estar, viu, Solange? Um abraço, Solange. A gente tem que estar aí agora, da Guia, boa da Guia lá do Campo Limpo, do Monet. Opa, grande companheira da Guia, um forte abraço aí da Guia. Então a gente vai ter que estar consertando, né? Aquilo que a gente sempre fala que vai consertar. Para os homens isso, para todo mundo que está, né? É isso aí. Temos uma grande tarefa para fazer de se cuidar. Então, nesse pico agora, o que a gente tem que fazer a Bruna me lembra aqui do SUS, é isso, Bruna. O problema é que esses governos dito liberais, porque de liberal não tem nada. O que eles falam de liberalismo, que seria a livre iniciativa, tudo por si mesmo, eu consigo tudo, isso não é verdade. Porque não existe aqui no Brasil, em boa parte do mundo, uma economia em que o Estado não faça parte. Isso é uma grande bobagem. Os impostos que as pessoas recolhem vão para o Estado e é o imposto de todo mundo. Então, essa história do liberalismo, só se o cara pegar um foguete, mas só que um foguete já viu, Rafa? O foguete já é um acúmulo histórico de conhecimento da humanidade. Então, o liberalismo ele é uma grande farsa. Na verdade, não existe Estado mínimo. O que existe é uma inversão em que o Estado que foi criado para corrigir as diferenças entre pobres e ricos, fazer a distribuição e buscar a igualdade, ele foi assaltado por esse grupo dito neoliberal e acabou agora você pagando mais juros da dívida pública, juros dos títulos da dívida pública, remunerando as 5 mil famílias e deixando a imensa maioria, viu, Dolores? A imensa maioria sem nenhum tipo de proteção. Bom, temos um Estado, viu, Matheus? Temos um Estado bastante atacado por esses ditos neoliberais, né? Que de liberais não tem nada, viu, Sivaldo? Grande companheiro Sivaldo. Que de liberal não tem nada, que na verdade estão agora tentando dar alguma resposta para esse processo que eles não têm. Ou seja, não existe Estado democrático de direito, com mais igualdade, sem a mão do Estado, principalmente em questões como saúde, educação, enfim, em muitas áreas, né? Mas o que eles estão tentando fazer agora é arrumar uma bela desculpa por um processo que eles criaram e defenderam e vem defendendo ao longo dos séculos, né? Ao longo de décadas, que o Estado tem que ser o Estado mais eficiente e aquela conversa bastante fiada em que a gente sabe que na verdade eles querem transferir renda através do Estado dos pobres para o rico, como está acontecendo aqui no Brasil, quando você tem um conjunto de políticas públicas sendo esvaziada em detrimento que você faz a reforma trabalhista porque o Estado vai crescer, você faz a reforma da Previdência falando que o Estado vai crescer e na verdade não cresceu absolutamente nada, e na verdade o que você tem é um quadro de um Estado que perdeu a sua força em poder intervir em momentos como esse. Os liberais não conseguem dar resposta para esse cenário que está agora. E efetivamente nós estamos agora assim, sem poder reagir rapidamente, viu, Roberto? Porque o Estado foi bastante sucateado. O SUS, que a Bruna ali lembra bastante do SUS, o SUS ele está se demonstrando uma grande barreira, uma grande resistência nesse processo agora. O SUS que foi atacado desde 1992,
quando você teve a desvinculação das receitas da União, que retirou aí 20% do SUS, né, da Seguridade Social. Se você fizesse essa conta, e tem essa conta feita por um estudioso, que se você repusesse nos cofres do SUS, nos cofres da Previdência, da Seguridade Social, aquilo que foi retirado de 92 até 2016, que era 20%, o Temer sobe para 30%, 25 ou 30%, você teria aí, o SUS teria um cofre, a Previdência Social teria um cofre na ordem de 5 trilhões de reais, o que seria suficientemente para ter uma medida governamental de proteção aos mais necessitados nesse processo agora. Então era agora do Estado, ao invés do presidente, que é do antigoverno, né, o antigoverno desse rapaz que está aí, ele, ao invés dele vir propor redução da jornada e redução de salário, ele tinha que vir complementar, falar que ficam todos em casa, fiquem em casa, que nós vamos, para aqueles que têm uma renda menor, nós vamos repor, o Estado vai ajudar, o Estado não vai deixar, viu, Renatinho, o Estado não vai deixar as pessoas desprovidas de questões essenciais nesse momento. Era para isso que esse dinheiro serviria, e não para encher os cofres dessa ciranda financeira que virou o mercado, aliás, que sempre foi, e agora está com toda a sua força, e tem um governo aqui no Brasil que não tem compromisso com a nação e muito menos compromisso com o povo. Eu me comprometi a terminar a live às 23 horas, mas os pontos mais claros que eu queria deixar para vocês é que, primeiro, respeitem, escutem os médicos, escutem os cientistas nesse momento. Catiele, é muito importante nós ficarmos nesse momento em quarentena. Eu tenho um pai de 88 anos e minha mãe, que tem 76. Eu visitei eles recentemente e não vou mais visitá-los até passar todo esse período, né? Eu sinto sempre muita vontade, muita falta, e sempre estou visitando os meus pais. Mas para protegê-los, porque eles estão lá no grupo de risco, de maior risco, eu vou ficar aqui ligando, mandando um beijo e abraço, mas não vou visitá-los. Então é momento de respeitar as indicações de médico. Não vão cair na ladainha de alguns governos, né? E desse governo que está aí, que fala que nós temos que agora reduzir salário e reduzir jornada. É tão ruim isso, é tão ruim, sabe por quê? Porque agora é hora. O cara fala o seguinte, viu, Marcos? O Marcos Rogério. O cara fala o seguinte, olha, vai trabalhar meio período e desconta a outra parte. No momento que as pessoas estão mais precisando de dinheiro, o cara tá mandando descontar. E segundo, que história é essa de trabalhar meio período? O momento correto agora, é que você deixa as pessoas em casa. Porque o que ele está propondo, viu, Edson, você... Não pode ir, Edson. Ir à missa, ir ao culto, eu queria falar sobre isso daqui a pouco, mas não é indicado. Imagina, é um lugar de altíssima transmissão, enfim, porque aglomera bastante gente, não podemos, eu quero falar sobre isso. Mas falando sobre esse governo ainda, que propõe essa medida que é inócua, porque as empresas com a reforma trabalhista já têm ferramentas que já tomaram. Nós lá no sindicato estamos todo dia. Agora, porque a gente desviou a chamada, as pessoas estão fazendo home office, e o relato é assim, as empresas estão ligando para querer propor uma série de negociações, e nós vamos negociar todas, porque depois nós queremos estar também renegociando as perdas que vão ter agora para os trabalhadores e para as trabalhadoras, mas longe do que essa figura surreal tem na presidência da República quando fala que você pode ficar meio contaminado. Aliás, para que trabalhar meio período? Então,
esse governo que está aí. Fábio Ivo, grande Fábio Ivo da Brasilândia. Forte abraço, meu irmão. Então, eu queria dizer que, nesse momento agora, é o momento da gente escutar a Mauri, ou a Mauri Grande, a Mauri dos bancários. Um abraço, meu irmão. Forte abraço para você. Então, agora é momento de ficar em casa e escutar todas essas orientações, né? Vamos manter a calma. Eu sei que não é um período fácil, mas, viu, Manuel, se nós, o Souza lá do União de Vila Nova, na região de São Miguel Paulista, abraço, meu irmão Souza. Luana Félix, ô Luana, tudo bem? Luana é nossa companheira que trabalha no sindicato, né, Luana? Um abraço, a Luana ali da Zona Sul. Agora é momento disso. Sem essas maluquices, a Terra não é quadrada, isso é uma imbecilidade, né? Então nós não vamos cair nessa história de ficar escutando que... A Catiele fala que estamos todos aqui em casa de quarentena e convidamos a todos que podem ficar em casa. Mas então, é isso mesmo, o Catiele. Deixa eu ver se eu consigo ler um pouquinho mais aqui. Isso. Mas tem grupos da Zona Leste com trabalhadores dizendo que preferem trabalhar do que morrer de fome em casa. Bom, gente, isso aí mesmo, Catiele. Primeiro vamos ficar em casa. Não dá... Vocês não sabem o que é morrer de coronavírus, né? Já estão chegando para nós uma série de vídeos em que mostra os momentos finais das pessoas que estão com problema respiratório, gente, não é qualquer coisa. Então não se brinca com isso, não se brinca com isso. Prestem atenção no seguinte, viu, Renatinho? Presta atenção no seguinte. A Mauri, presta atenção. Ó, as indústrias têm muito mais informações do que nós temos. E vou te falar, as indústrias farmacêuticas têm muito mais ainda. O que elas fizeram de rapidamente quando perceberam que o Brasil pode ficar, viu, Milton? Um abraço, Milton. Cristiane Mota, um abraço. O que eles fizeram rapidamente? Colocaram todos os trabalhadores em home office que eles podem colocar e reduzir a produção. E semana que vem estão propondo fechar as fábricas. Então eles têm muita informação. Falar que a indústria farmacêutica, o sindicato também fez isso, já há uns 5 anos a gente vem batalhando junto com o Estado em ter uma vacinação, viu, Cristiane Mota? Em ter uma vacinação contra a gripe todo ano. A gente vem dando para os funcionários do sindicato, para os seus parentes e também dando para as indústrias farmacêuticas vêm fazendo isso também. Então eles têm informação. Se eles fizeram isso, é porque eles sabem o que vai acontecer. O Edson me perguntou ali se pode ir. Marcelo Nascimento. Pô, Marcelo, quanto tempo, hein, rapaz? Eu tô... O Marcelo Esguiardo Rodrigues, a companheira e conselheira tutelar Sandra Toquete está com sintomas de coronavírus e até o momento... Ai, meu Deus do céu, até o momento não conseguiu fazer o teste. Isto está sendo a narrativa do povo nas periferias. Marcelo, que é isso? Que notícia horrorosa, Marcelo. A nossa conselheira tutelar ali da região da Vila Prudente, companheira Sandra, veja o que a gente possa ajudar. Marcelo, dá um toque depois no particular. Poxa, uma grande companheira ali, ó, uma lutadora pela questão da criança e do adolescente. Marcelo também. Marcelo, você apareceu, né, Marcelo? Você estava sumidinho, hein, rapaz? Bom, mas tudo bem. O Edson perguntou se pode ir para a igreja. O Edson, é recomendável que não. Pelo amor de Deus, não é momento disso. É momento de rezar e orar muito. Em casa, com a família. Nada de ir para a igreja. Nada de ir para o culto. Nada de ir para qualquer manifestação religiosa. Não é momento. O momento agora é de ficar em casa. O momento agora é de prevenir. O momento agora é de que nós não podemos fazer essa proliferação aumentar. Eu quero acreditar que eu vi recentemente, e aí me mandou a notícia, o Leon me mandou uma notícia muito triste de um pastor que
fez o culto lá na Coreia do Sul, parece que estava na China, veio para a Coreia do Sul, e ele está sendo processado pela morte de mais de 8.000 pessoas, porque ele falou que vai curar, ia curar o coronavírus no culto. Gente, a fé é uma coisa que a gente sempre tem que ter. Acreditar em Deus, enfim, numa entidade superior, é muito importante, porque essa vida aqui tem muito mais sentido do que simplesmente as questões materiais. Mas nós não podemos, nesse momento agora, achar que alguma força divina vai colocar a mão sobre só o povo brasileiro, só aquelas pessoas que a gente gosta, e não vai acontecer nada. Porque o mesmo Deus que você invoca aqui é o mesmo Deus que os italianos invocaram lá, que os chineses invocaram lá, e que muitas pessoas estão invocando no mundo todo. A Bíblia já diz, né? Faça da sua parte, né? Que da minha eu ajudarei. Então, nós não podemos, tá? Colocando... Ó, o Antônio de Almeida. Almeidinha, tudo bem, Almeida? Tudo jóia? Raimundo, tudo bem também você? Fábio Iva, que fala na periferia. É isso aí, Fábio, a periferia vai sofrer mais. E nós temos que estar atentos, porque nós temos que cobrar do poder público isso. Então, Edson, não é hora de ir para missa, é hora de rezar, de orar em casa. Em casa, senta com a família, dobra o seu joelho, coloca as mãos para o céu e pede proteção. Nós precisamos pedir muita proteção. Agora, nós não podemos ignorar aquilo que as autoridades médicas estão recomendando. Então, não é hora disso, viu? Anésio, um abraço, meu companheiro Anésio. Então, não é hora de fazer isso. Agora é hora de respeitar. Então, nem culto, né, nem missa, em nada que aglomere muita gente. Então, é isso. Nós, em vários lugares, e nós somos um deles, o sindicato, nós encerramos todas as atividades. Eu, como todo mundo sabe, eu sou pré-candidato, viu? Ao Pife Farias. Pife Faria, ô Pife, companheiro do Graja, Favela do Tubo tá em festa. Companheiro Luquinha tá de volta, ganhou sua liberdade condicional. Opa, grande Luquinha, já falei com ele hoje. Falei, Luquinha, que felicidade ter você de volta aqui. Eu acho que a comunidade lá deve estar, hein, Pife? Deve estar em festa a nossa comunidade do Tubo, Favela do Tubo, é isso aí. Um grande amigo nosso, Luquinha, um cara que ajudou e ajuda muito a comunidade, né? Infelizmente teve um problema no passado e aí, enfim, sabe como é que é a justiça, né? É isso aí, mas o importante é que agora estamos juntos. Amanhã eu vou tentar encontrá-lo para saudá-lo, enfim, porque é muito bom ver o Luquinha entre nós de novo. Todo mundo várias pessoas que estão na live conhecem o Luquinha. E aí o pessoal tá em festa. Chegou ontem, ele estava em Campinas, chegou ontem à noite, 11 horas da noite em casa já foi muito bacana o que aconteceu. Bom, então é isso. Então não dá para ir, Edson. E a campanha vai acontecer por aqui. Nós vamos respeitar demais as recomendações dos médicos e eu vou tentar fazer algumas lives com companheiros que estão na Itália, na Alemanha, no México. Nós temos muitos amigos no México, na Bolívia, aqui no Chile também, para ir acompanhando como é que está o desdobramento dessa doença pelo mundo. Mas aí a pré-campanha se resume a gente poder aqui estar prestando um serviço, estar podendo falar com as pessoas que têm uma militância com a gente, que conhece a nossa história, que respeita a nossa militância, que, enfim, que escutem aquilo que a gente vai estar passando. A gente vai estar dialogando com vários especialistas da área para poder orientar os companheiros e companheiras. Nossa campanha é uma campanha bastante militante e conta muito com o apoio de todos vocês. Eu acho que aqui é um espaço bastante importante da gente tentar
tá dialogando. Eu vou fazer muita live e vou... e aí, não só, viu, José Domingos de Araújo, José Domingos, eu vou estar dividindo com vocês e opiniões e, enfim, a gente não pode entrar em solidão agora, né, em desespero, a gente tem que estar consciente dessa grande etapa que a gente está passando. Nunca vi nada disso, confesso que eu estou apreensivo como vocês, estou muito preocupado, como todos nós, assim, eu gosto de falar, estava falando com alguns amigos, eu não quero colocar meu pai nem minha mãe na área de risco, eles não são área de risco, né? Eles são os meus pais, são o meu pai e a minha mãe. Então eu quero que eles passem por esse processo sem sofrer absolutamente nada. E quero que os pais e mães dos companheiros e companheiras também passem longe desse problema que está acontecendo. Para isso a gente tem que respeitar demais, tem que escutar demais o que os especialistas, o que os cientistas, o que os estudiosos estão nos recomendando, viu? Maria Lúcia dos Santos, um abraço, Maria Lúcia. Então, eu quero dizer isso. Sobre o governo, o governo de São Paulo já tomou uma medida muito fraca, né? Tinha que ter proibido, proibido sair na rua. Proibido sair na rua. Tem que parar o transporte público. Não dá para ficar falando aqui em contaminação, que é um vírus que tem altíssima capacidade de contaminar rapidamente. Você olhar o metrô de São Paulo do jeito que está andando. E o transporte público, que sempre foi assim, tem que parar. Não tem outra alternativa. Os governantes não podem estar fazendo conta de mortalidade. Quantas pessoas vão morrerem? Ah, não, então vamos continuar com o transporte público, que vão morrer ali só X pessoas. Não, não é por aí. Porque quem vai morrer tem uma família por trás. Então nós não podemos aceitar isso. Temos que exigir. O transporte público tem que parar. A economia tem que parar. Vamos discutir os efeitos sobre a população mais pobre. O governo tem que agora lançar a mão de ferramentas para poder ajudar cada cidadão e cidadã que precisa de ajuda e de socorro do governo. Isso tem que acontecer. O governo do estado, a prefeitura tem que fazer isso. Não pode ficar com milhões em caixas sem colocar. Não adianta ficar tampando um buraco. Esses buracos estão aí já há um bom tempo. Não é esse o problema nosso agora. O grande problema nosso é conter essa epidemia. Para conter essa epidemia tem que ter intervenção clara do Estado. Não pode sequer andar na rua. É isso. Pronto, acabou. Agora o governo federal, eu não sei se eu queria falar sobre o governo federal. Primeiro que nós não temos governo federal. Nós não temos uma pessoa na presidência da República, como tivemos o presidente Lula, que olhava para o povo pensando como ajudar a população mais pobre, né? Como é que um governo como o do presidente Lula, que pensou em cisternas e etc., né? Bolsa Família. Nós temos na presidência um antigoverno que, enfim, não tem, que acha que o mercado resolve tudo, que não vai tomar medidas nenhuma. Nós precisamos, nessa questão dessa epidemia, nós precisamos ser solidários, ter muita solidariedade, ajudar os companheiros e companheiras. Agora, recentemente aqui no Itaim Paulista de novo, essa semana chove, enche, as pessoas perdem coisas e a situação se agrava. E aí nós precisamos ter uma rede de solidariedade para poder ajudar cada vez mais as pessoas. E francamente, nós precisamos, de uma certa forma, viu, Maria Luísa? Nós precisamos, de alguma certa forma, esperar passar tudo isso, cobrar das autoridades, mas cada vez mais nós temos que mudar esses governos. Não tem outra alternativa. Não tem o que falar desse
ter um filho que é simplesmente um irresponsável, acusando um determinado país, não importa qual país, sem nenhuma prova, falando que aquele país é responsável pela disseminação. Então, eu queria falar que eu não tenho o que falar desse governo. Esse governo federal é um governo que não tem, enfim, é uma lástima, ele é deplorável, ele acabou porque todo dia panelaço, acabou porque ele simplesmente ignorou o que está acontecendo, né? Tudo é palhaçada. Então aquela coisa da máscara ele fez proposital para sempre parecer com tudo isso. Nós precisamos tirar esse pessoal do governo, e não tirar por um processo de impeachment, que eu não sei se é por aí, mas tirar para nunca mais voltar, né? As forças Luiz Félix, ô Félix, como é que você tá, meu grande companheiro? Firme, como é que vão as coisas aí? Forte abraço aí, vamos continuar na luta e tamo aí, resistindo a cada dia. Bom, eu queria me despedir, falar que eu vou continuar tratando desse tema. Nós fizemos uma live hoje pela tarde, fiz 2 lives importantes, mas eu não noticiei essas lives. A gente vai todo dia tentar nesse horário aqui fazer uma live, para a gente poder estar dando aí mais notícias para os companheiros. Amanhã eu vou tentar fazer uma live com o Arlindo, o Dr. Arlindo, que é um especialista na saúde e enfim, é um médico sanitarista muito importante que trabalha nessa questão há muito tempo, vai poder nos ajudar um pouco mais. Depois a gente faz lives com várias lideranças, ou estou conversando com várias lideranças para a gente poder fazer aí bastante contato. Companheirada, obrigado aí por ter mantido aí essa turma aí nesse bate-papo. Foi primeira vez, né, Kleber? Foi um pouco difícil, né? Ainda não detenho essa técnica toda. Já estou falando aqui há 42 minutos. Acho que é muito. Eu queria dar um forte abraço para todos e todas. E amanhã a gente repete essa live falando um pouco do que vem ocorrendo durante o dia, falando um pouco como é que a gente vai estar fazendo as articulações daqui para frente, mas em cima de tudo pedindo para todo mundo que orem, rezem para Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele possa... Deus dete das virgens, Deus dete, meu irmão, te liguei hoje, não te encontrei, cabra, mas falar que, viu, Rose dos Santos, falar que a gente tem que orar e rezar assim, pedir a Deus proteção, e acima de tudo, viu, Deus dete, você que gosta de ir no culto, vamos se prevenir, porque a gente não sabe como é que vai estar isso daqui uns dias, a tendência é se agravar, e nós vamos, né, nessa corrente, pedindo a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, para que a gente consiga passar por esse período, por essa epidemia, e lá na frente a gente vai cobrar daqueles que tinham responsabilidade nesse momento, se eles fizeram aquilo que tinha que ser feito. Então, quero desejar uma boa noite a todos, um forte abraço e até a próxima, companheirada. Tamo junto.